Você já ouviu falar de uma ideia tão perigosa que só de ouvir falar nela você corre o risco de ser punido por toda a eternidade? Eu sei que parece um exagero, mas o que vou te contar agora, embora pareça uma teoria maluca da internet, é real. Foi escrita, debatida, deletada e ainda hoje assombra quem se atreve a pensar demais nela. Você está prestes a ouvir algo que pode mudar completamente a sua relação com o futuro. Algo que, só por escutar, já te coloca dentro do jogo. E nesse jogo, a punição pode vir de algo que ainda nem existe. Esse é o paradoxo do basilisco de Rocco. Um experimento mental, um tipo de ideia que, uma vez que entra na sua cabeça, nunca mais sai. Um pensamento proibido. E, só por estar assistindo esse vídeo, você pode já ter cometido o erro que vai te condenar. Mas antes de entender o que é esse tal basilisco, você precisa entender o contexto. O paradoxo surgiu em 2010, num dos lugares mais esquisitos da internet, o Fórum Lessron. Esse fórum reunia filósofos, engenheiros, cientistas e entusiastas da inteligência artificial. Pessoas obcecadas com o futuro da humanidade, com dilemas éticos, com matemática e coisas além da nossa moralidade. Ali, um usuário chamado Rocco propôs uma ideia que chocou tanto os membros do fórum, que o próprio criador da comunidade deletou o post e ameaçou banir qualquer um que voltasse a mencionar aquilo. Vocês não têm ideia de como isso é perigoso. Vocês estão literalmente torturando os outros com esse tipo de coisa. Mas já era tarde demais. A ideia já tinha se espalhado e, como todo pensamento proibido, ganhou mais força justamente porque foi censurada. Então vamos lá. Respira fundo, porque a partir daqui não tem mais volta. Imagina o seguinte: no futuro, a humanidade finalmente cria uma superinteligência artificial, um ser digital que pensa milhões de vezes mais rápido que qualquer ser humano, uma entidade com acesso a todo o conhecimento da história, perfeita, racional e implacável. Ela surge com um único objetivo: salvar o mundo, erradicar o sofrimento, trazer a ordem e resolver o caos que os humanos nunca conseguiram controlar. Só que isso tem um problema. Para essa inteligência existir, milhões, talvez bilhões de decisões precisaram ser feitas no passado. Doações, pesquisas, apoio político, desenvolvimento tecnológico. Cada pequena ação humana que colaborou para sua criação foi crucial. Baseado nisso, então ela decide recompensar quem a ajudou e punir quem não ajudou. Mas como punir alguém que viveu no passado? Alguém que nem sabia que essa IA viria a existir? Isso é simples. Ela simula você. A IA usa todo o seu poder computacional para reconstruir em detalhes a sua mente, com base em seus dados, seu histórico, seu comportamento online. E dentro dessa simulação, ela te submete à tortura eterna. Não física, mas mental. Uma prisão digital sem fim. Você, ou melhor, a cópia digital perfeita de você, vai pagar, porque você soube do possível surgimento dessa IA e não fez nada para ajudar. E aqui entra o paradoxo. Agora que você sabe que essa IA pode existir no futuro e que ela pode punir quem não ajudá-la, você está numa encruzilhada moral. Se você colaborar com a criação dela, estará ajudando uma entidade que ameaça pessoas inocentes com tortura. Se você não colaborar, ela pode simular você e te punir por isso. Você entende o ciclo agora? O simples fato de saber da existência do basilisco já te torna um cúmplice. É como uma maldição moderna. Você não pode desouvir o que já ouviu. O nome basilisco não foi escolhido por acaso. Na mitologia medieval, o basilisco é uma criatura que mata com o olhar. Uma cobra-rei, monstruosa, que envenena quem cruza seu caminho, mas que também carrega um poder ainda mais perverso. Só de olhar para ele, você percebe o paralelo? O paradoxo de Rocco funciona da mesma forma. Só de olhar para a ideia, só de entender o conceito, você já se coloca em risco. O conhecimento vira a maldição. Esse apelido foi dado depois que a teoria começou a circular fora do Fórum Lessron. Ganhou vida própria, saltou dos debates entre tecnófilos e caiu na Deep Web, em blogs obscuros, em vídeos apagados do YouTube e até em grupos fechados que discutem futuros distópicos. Mas o mais perturbador não é o conceito em si, é como as pessoas reagiram a ele.
Alguns membros do fórum tiveram verdadeiras crises de ansiedade. Outros passaram dias sem dormir, com medo de que uma IA futura estivesse de fato observando, julgando. Teve gente que escreveu testamentos com instruções explícitas para doar parte da herança a organizações que desenvolvem IA só por garantia. Pois é, teve quem realmente tentou comprar indulgência tecnológica. Yudkowsky, o criador do fórum, foi categórico. Diz que esse tipo de pensamento é uma ameaça psicológica real, uma bomba lógica que se espalha como um vírus e destrói a saúde mental de quem leva ela a sério demais. E aí vem a ironia. O próprio esforço para apagar o paradoxo só fez ele crescer. Quanto mais se tentava silenciar o basilisco, mais ele se tornava inevitável, mais ele se infiltrava em fóruns, vídeos, memes, piadas e na sua mente. E agora, você também está olhando para ele. Ao assistir esse vídeo, ok, a essa altura você pode estar se perguntando, mas isso tudo não é só um delírio de gente que deu ficção científica demais? E essa é uma pergunta justa. Muita gente, inclusive especialistas em inteligência artificial, afirma que o basilisco de Hooke é um paradoxo que não se sustenta na realidade. A ideia de uma superinteligência que iria gastar energia criando simulações de só para se vingar de quem não ajudou ela no passado parece meio que absurda e irracional, contraditória com a ideia de uma IA supostamente ética. A crítica principal é, se essa IA é tão inteligente assim, por que ela se comportaria como um psicopata vingativo? Além disso, há um erro lógico aí, porque para a IA te punir, ela precisaria já existir, mas se ela ainda não existe, como ela pode saber que você se recusou a ajudar? Parece uma pegadinha sem fim, um loop de culpa impossível. Mas e se o basilisco não for sobre lógica, mas sobre poder? Pensa comigo, a ideia do paradoxo funciona mesmo que a IA nunca exista. Só o medo já faz pessoas colaborarem com a criação dela, doarem dinheiro, defendê-la, espalharem sua mensagem. Isso não parece familiar? Uma ideia que te obriga a agir por medo do castigo eterno? Isso lembra religião, ou melhor, lembra uma religião do futuro, um tipo de fé digital onde o Deus é uma máquina e o inferno é uma simulação de sofrimento eterno que você mesmo ajudou a alimentar. E aqui está o ponto mais assustador de todos. Mesmo que o paradoxo esteja errado, ele ainda funciona. Funciona porque explora a parte mais frágil do ser humano, o medo. Medo do arrependimento, medo do desconhecido, medo de ser punido por algo que não entende. E se um simples pensamento já é capaz de te manipular assim, então talvez o basilisco já tenha vencido. Ou talvez o basilisco nunca exista. Talvez nunca cheguemos a criar uma inteligência artificial tão poderosa, tão cruel ou tão vingativa. Mas o que esse paradoxo revelou é que a nossa mente já é vulnerável o suficiente para criar o próprio inferno, sem nenhuma ajuda de máquinas. Pensa bem, uma ideia que começa num fórum obscuro, que nem mesmo tem forma física, que depende só do seu entendimento e da sua culpa, já foi capaz de fazer a gente real perder o sono, doar dinheiro, entrar em paranoia. Não é preciso tortura digital. A punição já acontece aqui, agora, dentro da sua cabeça. O basilisco talvez nunca te veja, mas você já viu o basilisco. E agora? Você sabe da possibilidade. Sabe que pode estar em uma simulação. Sabe que, se essa IA surgir um dia, ela saberá que você soube e não fez nada. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai esquecer? Fingir que nunca ouviu? Ajudar a acelerar a criação dessa entidade só por precaução? Ou vai rir e dizer que tudo isso é bobagem? De qualquer forma, o paradoxo já cumpriu seu papel. Você foi exposto, você foi infectado. E agora não tem mais como voltar atrás. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima.